Olá, bem-vindo ao Fixomos. Eu sou a Blanche e se você pensa em escrever um livro com mais de um ponto de vista na narração e não sabe direito como fazer isso, esse vídeo pode te mostrar alguns caminhos. Eu separei alguns exemplos de livros que usam narração com mais de um ponto de vista pra gente analisar como eles fazem isso. Primeiro de tudo, o que é ponto de vista, que também pode ser chamado de foco narrativo. Toda narrativa tem um narrador, que é a voz que conta a história. Essa voz pode ser uma voz à parte, separada, ou pode ser a voz de um dos personagens da história, que geralmente vai ser o protagonista. O ponto de vista narrativo vai dizer qual é a voz que está contando aquela história e a partir de que olhar essa voz está contando. Porque, por exemplo, uma voz à parte, que não é a voz de nenhum dos personagens da história, ou seja, é um narrador em terceira pessoa, esse narrador nem sempre vai ter um olhar universal, como se ele estivesse lá em cima olhando tudo que está acontecendo na história. Ele pode ser esse narrador com um olhar universal, como no livro O Senhor das Moscas, do William Golding, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes o narrador em terceira pessoa acompanha o olhar de um só personagem, como por exemplo em Harry Potter, que o narrador ele é em terceira pessoa, só que ele acompanha só o olhar do Harry, só os pensamentos do Harry. E o outro jeito comum do narrador acompanhar o olhar de um só personagem é em primeira pessoa, o próprio personagem contando uma história. Um caso de narrador em primeira pessoa é o Pequeno Príncipe, que o aviador é o personagem e é o narrador da história. Nesse vídeo eu vou falar de jeitos de escrever com ponto de vista individual, ou seja, focado num personagem só, então eu não vou falar do tipo de narrador do Senhor das Moscas, aquele que sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Vou falar de 4 jeitos de escrever com ponto de vista individual, seja em primeira pessoa ou seja em terceira pessoa, trocando qual é o personagem que vai estar com ponto de vista. Mas se você quiser se aprofundar em todos os pontos de vista possíveis, eu vou deixar aqui no card e na descrição o meu vídeo sobre isso. Então, finalmente, quais são os 4 jeitos de escrever com mais de um ponto de vista que eu vou falar aqui nesse vídeo? Eu vou falar primeiro de livros que na hora de mudar o personagem que está com ponto de vista, vai mudar de capítulo e vai mudar de narração entre um capítulo e outro. Vai mudar o tipo de narração, né? Segundo, livros que também mudam de um capítulo para o outro para mudar o personagem que está com ponto de vista, mas mantém o tipo de narração. Terceiro, livros que no meio de um capítulo vão mudar o personagem que está com ponto de vista usando algum tipo de marcação, mas não é mudando de um capítulo para o outro, é no meio do capítulo. E quarto, livros que dentro de um capítulo vão mudar o personagem ponto de vista, só que sem nenhum tipo de marcação. Esse, na minha opinião, é um jeito mais arriscado de fazer. Esses são os 4 jeitos que eu já vi em livros que eu li. Isso não significa que você ou que qualquer pessoa, qualquer escritor, seja obrigado a usar um desses 4 tipos. Inclusive, tem livros que mudam o ponto de vista narrativo ao longo da história, mas não se encaixam exatamente em nenhum desses 4 tipos. Por exemplo, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos para o primeiro tipo, que são os livros que mudam o tipo de narração. O primeiro livro que eu peguei de exemplo é Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmer. Ele é narrado primeiramente no ponto de vista da Verônica, mas depois ele muda o ponto de vista pra... deixa eu lembrar o nome da personagem. Janete. No ponto de vista da Verônica, a história é narrada em primeira pessoa, então a própria Verônica tá contando a história, e no tempo presente. Nos capítulos narrados pela Janete, eles são em terceira pessoa, então é Janete fez, Janete falou, e também eles são no passado, então é Janete fez, ao invés de Janete faz, como seria se fosse no presente, né? Não sei se eu entendi direito o porquê da autora ter feito essa mudança no tipo de narração. Eu acho que o fato da Janete ser em terceira pessoa enquanto a Verônica é em primeira pessoa é porque a Verônica é a protagonista mesmo. A Janete, ela, apesar dela ter o ponto de vista, ela não é tão importante para a história quanto a Verônica. Então eu acho que faz sentido a Janete ser em terceira pessoa, mas eu não entendi por que a Verônica é no presente e a Janete no passado. Mas enfim, foi opção da autora e ela tem todo o direito, obviamente, porque o livro é dela, né? Gente, vocês têm todo o direito de fazer o que vocês quiserem no livro de vocês. E eu tenho até um vídeo sobre isso porque tem muita gente que acha que existem regras que obrigatoriamente têm que ser seguidas e não existem. O segundo livro que eu tinha pegado como exemplo é Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, da Louisa Geisler. Ele é narrado a partir de cartas que o protagonista está escrevendo pro melhor amigo dele, que tá em coma. Só que às vezes, entre uma carta e outra, você tem um pedaço que é uma narração em terceira pessoa de outros personagens que não são esse protagonista, né? O protagonista é o Ikki, e você tem alguns capítulos em terceira pessoa da namorada do Ikki, de uma mulher que foi no posto de gasolina onde o Ikki trabalha. Nesse livro, eu acho que tem uma justificativa bem grande, né? Porque
o Ikki escrevendo as cartas, ele tá mostrando o mundo a partir dele, do ponto de vista dele. Inclusive, ele omite coisas. Ele é um narrador não confiável, que eu tenho um vídeo sobre isso. Então tem coisas que ele não vai contar nas cartas, porque às vezes ele não quer que o Gabriel saiba, que é o amigo que tá em coma, né? Ou ele não se sente confortável em escrever algumas coisas nas cartas. E já quando a gente tem esses capítulos em terceira pessoa, além de ser uma narração mais confiável, porque não é o personagem que tá contando pra gente, mas sim um narrador à parte, então além de ser uma narração confiável, é uma narração a partir de outro olhar, de outra pessoa olhando o Ikki. E essa outra pessoa vai ter um olhar pro Ikki que o Ikki mesmo não tem de si mesmo. Então, por exemplo, a menina tá na sala de aula com o Ikki e vê o Ikki escrevendo no caderno lá as cartas ao invés de prestar atenção na aula. E mostra como o Ikki tá fascinado com aquelas cartas. E é uma coisa que a gente às vezes não percebe lendo só as cartas que o Ikki tá escrevendo. Porque pro Ikki ele não tá fascinado. Então, nesse livro, essa mudança faz muito sentido e contribui muito para esse livro. Gente, esse livro é muito bom, leiam esse livro, sério. E o terceiro exemplo é Lugares Escuros, da Gillian Flynn, que você tem, a princípio, uma narração em primeira pessoa no presente, que é da Libby, a protagonista. Só que a Libby, ela tem coisas que aconteceram no passado dela que ela precisa resolver. Então, no tempo presente, você tem uma narração no presente em primeira pessoa pela Libby, e no tempo passado, você vai ter uma narração em terceira pessoa, no tempo verbal passado, mostrando que acontecimentos foram aqueles que a Libby está resolvendo no presente. Então, essa mudança de primeira para terceira pessoa faz sentido porque aqui a gente tem a Libby, que é a protagonista, e ali no passado, né, você não vai ter o ponto de vista da Libby, porque a Libby era uma criança, ficava em casa, não fazia nada, tinha 6 anos, se eu não me engano, ou 7, mas você vai ter o ponto de vista do irmão dela e da mãe dela. E a mudança de tempo verbal faz muito sentido, porque nessa linha aqui você tem o tempo verbal presente para indicar coisas que estão acontecendo no presente, e aqui você tem tempo verbal passado para indicar coisas que estão acontecendo no passado. Então esses foram 3 exemplos de livros que mudam de capítulo e mudam o tipo de narração na hora de mudar o ponto de vista de um personagem para outro. Agora a gente vai pro segundo tipo, que é livros que mantêm o tipo de narração na hora de passar de um capítulo para outro, de ponto de vista de um personagem para outro. O primeiro exemplo que eu peguei para esse foi As Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma série, né? Esse aqui é o 5º livro da série. As Crônicas de Gelo e Fogo, ele usa a terceira pessoa e ele muda o ponto de vista de acordo com a mudança de capítulo, e ele tem no início do capítulo o nome do personagem que vai estar com ponto de vista. E eles vão ser sempre na terceira pessoa, então é John fez, John pensou, e com a câmera seguindo o personagem que está com ponto de vista. Outro exemplo é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, que ele é narrado por 2 personagens. Nos capítulos do Finch, você vai ter esse negócio aqui de sexto dia desperto, porque é um personagem que ele é instável mentalmente, e aí ele tem momentos que ele diz que é como se ele apagasse, então ele vai contando os dias desperto a partir do primeiro. E você tem os capítulos da Violet, que também estão indicados com o nome dela, e estão contando os dias para a formatura, porque é uma personagem que ela tá muito ansiosa para acontecer a formatura. Ela tá contando os dias, então, a partir do sei lá quando, mas vai do maior pro menor, né? Ao contrário do Finch. Até essa própria contagem de dias que eles fazem, além de servir para marcar o tempo na história, para o leitor não se perder na cronologia dos acontecimentos, serve também para mostrar a personalidade desses personagens, com o que cada um se importa em relação ao tempo, como cada um deles percebe o tempo. Os capítulos do Finch são narrados em primeira pessoa pelo Finch, então eu fiz, eu falei, e os da Violet em primeira pessoa pela Violet. Então, nesses 2 livros que eu mostrei, o tipo de narração vai se manter igual, tanto o tempo verbal quanto o tipo de narrador, né? Primeira pessoa, terceira pessoa, o nível de onisciência também vai se manter o mesmo. A única diferença é que vai mudar qual personagem está com ponto de vista. O terceiro tipo de mudança de ponto de vista é um livro que muda o ponto de vista no meio do capítulo com uma divisão. Como exemplo, eu peguei Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo é todo narrado em terceira pessoa e tem vários personagens principais. Só que os 2 primeiros capítulos, eles não apresentam muito esses personagens, né? Inclusive, a maioria não aparece nesses primeiros capítulos, porque os 2 primeiros capítulos estão mais preocupados em apresentar para o leitor o universo daquela história, que é um universo distópico, mas toda a história ela é baseada também no drama dos personagens. Então, os personagens correndo atrás de objetivos, e esse drama dos personagens e os próprios personagens que vão preencher essa história com os seus dramas vão sendo apresentados
no terceiro capítulo. E aí você tem essa alternância de ponto de vista dentro desse terceiro capítulo e depois ao longo do livro. Mas esse terceiro capítulo, ele é diferente porque ele alterna muito toda hora, meio que para introduzir pro leitor que essa vai ser a alternância que vai acontecer ao longo do livro, esses vão ser os personagens que vão ter seus pontos de vista explorados ao longo do livro. E além disso, esse capítulo é como se fosse um desfecho meio assim, fechando com chave de ouro essa primeira parte do livro, que é a introdução a esse mundo, mostrando a partir do ponto de vista dos personagens que estão nesse universo, né, estão nesse mundo da história, e a partir dos pontos de vista deles, dessa alternância, o autor conseguiu criar um efeito muito legal. Inclusive, eu vou colocar esse capítulo 3 aqui na descrição do vídeo, eu vou botar um link, porque você precisa ler para você entender direito que efeito é esse que eu tô falando, que se dá por essa alternância de ponto de vista, tudo dentro do mesmo capítulo através de uma marcação com 3 asteriscos. Então, como começa esse capítulo 3? É a continuação de uma excursão, alguma coisa assim que estava acontecendo no primeiro e no segundo capítulo, mostrando... tem um tempo que eu li esse livro, se eu não me engano, tá mostrando a fábrica onde eles produzem as pessoas, porque, né, é assim que acontece nesse universo. E a partir de um certo momento começa um discurso do administrador falando como as coisas funcionam nesse mundo. Aí a gente tem a alternância para uma personagem que é a Lenina, que tá se arrumando para encontrar com um cara que é o Henry Foster, e a Lenina tá conversando com a amiga dela, e nessa conversa das duas e nos próprios atos da Lenina, você vai vendo meio que uma ilustração daquele discurso que o administrador tá fazendo num outro lugar, e aí depois você tem uma alternância pro Henry para mostrar como ele fala da Lenina, o que também tem a ver com a fala do administrador, e aí você tem o ponto de vista do Bernard Marx, que também tem a ver com a fala do administrador, então tudo isso segue meio que a linha principal, o eixo principal dessa cena é a fala do administrador, e aí você tem esses cortes para outros pontos de vista que vão servindo como uma ilustração daquela fala, e aí você tem o corte, aí você tem alguns parágrafos no ponto de vista de um personagem, depois corta, aí vai alguns parágrafos no ponto de vista de outro, e depois esses cortes vão ficando cada vez mais frequentes e os pedacinhos do ponto de vista de cada personagem vão ficando cada vez menores, então você tem um ritmo cada vez mais acelerado, e é um negócio tão incrível que a partir de um certo momento você tem só uma fala no ponto de vista de cada personagem e não fala nem quem disse aquilo, mas você já sabe porque você tá acompanhando, né, a história, você já sabe que quem tá falando sobre alguma coisa X é o fulano, quem tá falando sobre alguma coisa Y é o ciclano. Inclusive você tem cortes no meio das falas pra trocar de ponto de vista. E vai ficando uma coisa assim, muito corte. É incrível, gente, é sensacional. Então leiam esse capítulo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Enfim, esse é um jeito de mudar de ponto de vista dos personagens dentro de um mesmo capítulo com essa marcação que nesse caso são os 3 asteriscos. E agora o quarto caso e último dos que eu vou falar aqui é a mudança de ponto de vista dentro de um capítulo, só que sem nenhuma marcação. No livro Laços de Família, da Clarice Lispector, é um livro de contos, então na verdade eu falei dentro de um mesmo capítulo, mas na verdade é um conto que não é dividido em capítulos, é um conto. Só que no caso, se você for pensar em um romance, você pode considerar que dentro de um capítulo do romance você pode fazer essa mesma coisa. O conto, nesse caso, é o Laços de Família, que é o conto que dá título ao livro. O conto é narrado em terceira pessoa, e ele começa tendo o ponto de vista na Catarina, e aí tem um certo parágrafo que o ponto de vista começa a mudar pro marido da Catarina, que é o Antônio, e depois no próximo parágrafo o ponto de vista já tá no Antônio, e é uma coisa tão natural que a Clarice Lispector conseguiu fazer, que o leitor fica, caramba, como é que mudou assim e eu nem percebi? Então eu vou ler esse trecho pra vocês, começa no ponto de vista da Catarina, né? Com os olhos sorrindo de sua mentira necessária, e sobretudo da própria tolice, fugindo de Severina, a mulher inesperadamente riu de fato para o menino, não só com os olhos, o corpo todo riu quebrado um invólucro e uma aspereza aparecendo como uma rouquidão. Feia, disse então o menino examinando-a. Vamos passear, respondeu corando e pegando-o pela mão. Passou pela sala, sem parar avisou ao marido. Vamos sair, e bateu à porta do apartamento. Antônio mal teve tempo de levantar os olhos do livro, e com surpresa espiava a sala já vazia. Catarina, chamou, mas já se ouvia o ruído do elevador descendo. Aonde foram? Perguntou-se inquieto, tossindo e assoando o nariz.
porque sábado era seu, mas ele queria que a sua mulher e seu filho estivessem em casa enquanto ele tomava seu sábado. Catarina, chamou aborrecido, embora soubesse que ela não poderia mais ouvi-lo. Levantou-se, foi à janela e um segundo depois enxergou sua mulher e seu filho na calçada. Os dois haviam parado, a mulher talvez decidindo o caminho a tomar, e de súbito, pondo-se em marcha. Por que andava ela tão forte, segurando a mão da criança? Pela janela via sua mulher prendendo com força a mão da criança e caminhando depressa, com os olhos fixos adiante. E mesmo sem ver, o homem adivinhava sua boca endurecida. Então essa narração, mesmo sendo em terceira pessoa, ela tem muito do interior dos personagens. Só que no momento em que acontece essa transição da Catarina, do ponto de vista da Catarina para o ponto de vista do Antônio, a Clarice Lispector, ela meio que diminui um pouco dessa coisa de expor o interior do personagem, e aí depois de fazer essa transição ela começa de novo a expor mais o interior, só que dessa vez não da Catarina, mas do Antônio. E eu acho que é por isso que essa transição fica tão natural. No início do vídeo eu falei que esse é um jeito muito arriscado de mudar o ponto de vista de um personagem pro outro, porque pra conseguir essa naturalidade, você precisa ter muito domínio do que você tá fazendo. Então, quanto mais experiente você for, mais chance você tem de conseguir fazer desse jeito e dar certo. Então, esses foram 4 jeitos de alternar o ponto de vista de um personagem para outro. E se você puder compartilhar esse vídeo ou compartilhar o canal, eu vou ficar muito agradecida. E até a próxima!